Boa noite, você está na Nação do Fim da Noite, Liturgia das Horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Agora vamos para o livrão na página 401, conforme tinha sido dito. Antífona, fazei votos ao Senhor e tratai de os cumprir. Salmo 75, versículos 11 a 13. O pensamento do homem se ocupará todo em te louvar, e a continuação desse pensamento te louvará como num dia de festa.
Fazei votos ao Senhor vosso Deus, e tratai de os cumprir todos vós, os que rodeais seu altar, oferecendo-lhe presentes. Fazei votos ao que verdadeiramente é terrível, ao que tira a vida aos príncipes, e ao que é terrível aos reis da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fazei votos ao Senhor e tratai de os cumprir. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso pensamento precisa estar o dia todo no Senhor, tanto quanto possível. Estarmos sempre durante o dia pensando no Senhor, rezando, louvando, dando graças a Deus, também dando testemunhos das graças e obras que o Senhor realiza na nossa vida. Porque muitas vezes a gente assim vem, reza, tem aquele fervor todo na oração, né? E depois se esquece do Senhor. Mas o problema é que o Senhor não esquece da gente. 24 horas por dia Ele está conosco, se lembra de nós. Aí de nós, se Ele esquecer de nós, hein? Se Ele esquecer de nós, aí sim a gente está frito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos esquecer do Senhor e, ao mesmo tempo, as promessas que nós fazemos ao Senhor são para serem cumpridas, tentar ao máximo realizá-las. Claro, você não vai fazer votos, promessas que você não pode cumprir. E se isso acontecer por engano, você de repente no desespero prometer uma coisa que você não pode cumprir, você vem conversar com o seu pároco lá no Telegram, @professor Emílio Pároco, a gente ver como é que resolve essa situação à luz do Espírito Santo. Às vezes você prometeu uma coisa que você não pode realizar. E aí então a gente tem aí que conversar com o Senhor, né? Consultar o Espírito Santo para ver como é que você vai resolver isso. Mas cumpra as promessas que você faz a Deus. Por isso, já prudência. Quando você vai fazer um voto, uma promessa, se eu conseguir tal coisa, isso que você está prometendo, é bom sempre você raciocinar antes, para não ser levado a pecar aí na hora do desespero e prometer coisas que depois você não vai poder cumprir. Então, muito cuidado com isso. O Senhor conhece seu coração, sabe até onde você pode ir. Agora, a pessoa promete uma coisa difícil e depois fica com preguiça de cumprir, também não vale, né? Tem que cumprir daí justamente os votos, as promessas que foram feitas a Deus. Então nós precisamos pensar cada vez mais e mais e mais e mais no nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai que está no céu. E aí então, meus irmãos, dessa forma, com orações, com cânticos, dessa forma, lembrando do Senhor, lendo livros dos santos que falam do relacionamento deles com Deus, deles próprios, não muito biografia, mas autobiografia, livros que os santos escreveram, tantos escreveram livros, deixando-nos um caminho de santidade, dizendo, olha, é por aqui que eu sigo. Aí então, dando graças ao Senhor e honrando ao Senhor todo dia, com certeza o Senhor há de nos abençoar mais ainda e nos dar então aquilo que nós precisamos e a graça imensa e muito maior do que todas da nossa conversão, de cumprirmos a nossa missão e então estarmos juntos com o Senhor, aí do seu lado direito, no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 7. Pelo que pertence, porém, às coisas sobre as quais me escrevestes, digo que bom seria um homem não tocar mulher alguma. Mas, para evitar a fornicação, cada um tem a sua mulher e cada uma tem a seu marido. O marido cumpre o que deve à sua mulher e, da mesma maneira, também a mulher ao marido. A mulher não tem poder no seu corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma sorte, o marido não tem poder no seu corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão talvez de comum acordo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e de novo tornai a coabitar, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Porém, eu digo-vos isso como consentimento e não como ordem, porque quero que todos vós sejais tais como eu mesmo. Porém, cada um tem de Deus seu próprio dom, uns na verdade deste modo e outros de outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo não era casado, né? Por isso que ele fala que ele gostaria que todos fossem como ele, né? Que assim continuassem aí solteiros. Meus irmãos e minhas irmãs, a pessoa que é solteira, então seja aí no caso, vamos falar da Igreja Verdadeira, até o Papa Bento XVI, o sujeito resolveu ser padre, resolveu ser frade, né? A moça resolveu ser religiosa, né? Essas pessoas, elas têm, em tese, muito mais tempo do que nós para tomar conta das coisas de Deus, porque elas deveriam se aplicar às coisas de Deus.
Infelizmente, na realidade, não foi assim que aconteceu, né? Nós vemos aí casos mesmo ali já no pontificado do Papa Bento XVI e antes, inclusive, né, o Papa João Paulo II, nós vemos que esse pessoal do clero, religiosos e tal, foram cada vez mais se dedicando a si mesmas. Mas a ideia não é essa. A ideia era que eles e elas tivessem todo o tempo do mundo para se ofertar ao Senhor, para cuidar das coisas do Senhor e para cuidar dele próprio. Essa era a ideia. Porque é muito mais difícil uma pessoa que é casada. Eu vi uma reportagem certa vez de um padre anglicano, e lá os anglicanos podem se casar, né, com 2 filhos, e ele se converteu e resolveu vir para a Igreja Católica e na época ele foi aceito. Então você veja a situação, né? Não vamos discutir se podia, se não podia, vamos só avaliar a situação. Ele mesmo dizendo que era muito difícil ser casado, até ele tinha dado esse testemunho, se discute muito, padre casado, padre solteiro, não tem discussão porque os padres não podem casar. Mas modernamente a mídia sabe como é que é, né? E ele tem um testemunho muito bonito, dizendo assim, é muito difícil ser casado, porque o padre tem que dedicar a vida à paróquia, aos paroquianos, e a gente que tem família tem que dedicar também a vida à família, então fica muito difícil. Ele dizia que ficou muito dividido, era muito corrido para ele, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, né? Segundo São Paulo, ele recomenda que as pessoas que vão querer seguir a Deus mais de perto, a Jesus mais de perto, então não se casem, permaneçam em estado de virgindade, consagrem aí a sua vida ao Senhor, sejam elas ou sejam eles. Mas ele entende também que existem os 2 lados da moeda. Existem os 2 chamados de Deus. De um lado, o Senhor chama realmente algumas pessoas para entregarem a sua vida totalmente 100% a Deus. Do outro lado, o Senhor chama as pessoas para constituírem família. É a vocação. Vocação é chamado. Chama para uma coisa ou chama para outra. E aí, então, bom, as 2 vidas têm lá as suas dificuldades. Do mesmo jeito, tem grandes dificuldades, grandes desafios e etc. E ele, então, diz uma coisa muito interessante, que é preciso que você guarde bem isso. O seu corpo, você é casado, o seu corpo não pertence mais a você, pertence à sua esposa. Você é casada, então o corpo dele pertence a você, no sentido de que é tanto para guardar a castidade, um ser só para o outro, que absolutamente não se pode repartir com absolutamente mais ninguém, porque formam uma só carne. Então é muito bonito a teologia de São Paulo aqui dessa passagem. Aliás, São Paulo é um teólogo, né? Ele está sempre ali nos ensinando dessa forma teológica, através das cartas, ensinando lá as antigas comunidades e agora nós. Então é justamente isso. Ele diz, olha, isso não é uma ordem, é uma sugestão. Eu estou dizendo que vocês podem se casar. E aqueles que perceberem que realmente não tem como, vão se casar mesmo, então se casem. E se vão, assim, guardar continência, né, por alguma questão, por exemplo, de um tempo de oração, que não se separem por muito tempo, para que o Satanás não fique tentando. Nós lembramos aqui a vida de um santo, que ele e a esposa, de comum acordo, se separaram, né, de corpos, a separação de corpos, cada um foi tentar levar, ele foi tentar levar uma vida religiosa. E depois, um dia, visitando-a, ele fraquejou, aí ele ficou muito mal, né? E aí resolveu, inclusive, fazer uma peregrinação à Terra Santa para expiar os pecados, porque ele tinha prometido a Deus que ele não ia mais tocar na mulher dele. E eles tinham concordado, o casal tinha concordado entre si. Também não há possibilidade nenhuma de ter uma atitude dessa se não houver concordância. É preciso haver concordância, né? E cada um sabe, como se diz, onde o sapato aperta. Então é o tipo da coisa que não adianta, é o que eu falo, né? Não adianta prometer aquilo que você não pode cumprir. Não adianta prometer, não, tudo bem, eu e minha esposa decidimos firmemente que nós nunca mais, né, vamos nos aproximar, e aí não aguenta, quer dizer, decide, promete ao Senhor aquilo que não pode, aí está ferindo ao Senhor, seria melhor que não prometesse. O Senhor diz isso lá justamente no livro do Deuteronômio, que a pessoa não é obrigada a prometer absolutamente nada, mas uma vez que ela prometeu, ela vai ter que cumprir. Diz isso daí. Então, ninguém obrigou a pessoa a prometer nada, mas já que ela prometeu a Deus, então agora ela tem que cumprir a promessa, o voto que ela fez, tá certo? Então é isso, para aqueles que já são aí, né, mais velhos e tal, né, saber, né, que já são casados e tal, saber justamente tudo isso é bom, conforta a alma e mostra que a igreja, apesar de que tem a mídia, faz, né, sataniza aí o relacionamento marido e mulher, não é bem assim, né?
Não é nada disso que as Escrituras estão nos dizendo, né? E para aqueles que são jovens, realmente rezarem muito, pedirem muito ao Senhor que mostre o caminho, o que Ele realmente quer de vocês, para que vocês não tomem uma atitude impensada errada. E a atitude impensada pode ser duas. De repente a pessoa tem uma vocação, um chamado para a vida religiosa, mas fica meio na dúvida e acaba se casando, não dá certo, né? E a segunda forma que não dá certo é exatamente quando a pessoa resolve casar, mas casa com qualquer um ou com qualquer uma. Daí é fria, daí era melhor ter ficado sozinho, né? Então, é isso. Pensemos em tudo isso que o apóstolo São Paulo nos ensina hoje. Entendamos o casamento é para ser uma bênção, é para que o esposo e a esposa, cada um dos dois, então colaborem com a santificação do outro. Cada um é responsável também pela santificação do outro. E que bom se a pessoa que está com você já está na igreja verdadeira, não está aí na igreja falsa, né? Mas se ainda está na igreja falsa, bom, vá dando você o exemplo de santidade para essa pessoa. Claro, você sabe, sempre obedecer primeiro a Deus, depois aos homens, mesmo que seja o marido, mesmo que seja a esposa, primeiro a gente obedece a Deus. Mas, né, tentando dentro do possível, quando é a esposa, né, quando é o marido que está na igreja falsa, está sem igreja, a esposa, no geral, ela consegue trazer mais o marido para a igreja do que quando é o contrário, né? Normalmente, não que não tenha, acontece, mas no geral as mulheres são especializadas em trazer os maridos para a igreja. Então, vai com calma, vai aí trabalhando justamente a fé, rezando por essa pessoa que está com você, pedindo a conversão dessa pessoa todos os dias. Isso também faz parte de você trabalhar pela santificação da pessoa que está do seu lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite.
Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.